Bem-vindo ao Saúde em Pauta, que está de casa nova, hoje aqui num novo estúdio, gravando esse programa que eu espero que vocês curtam muito. O nosso convidado é Eduardo Ferrioli, professor titular da Universidade de São Paulo, que vem falar sobre envelhecer no Brasil. Meu querido amigo, me conta, como é envelhecer no Brasil? Primeiro, boa noite, Volpe. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos começar então já te perguntando. Você é geriatra Sim. e um dos grandes nomes da geriatria no Brasil, professor titular da Universidade de São Paulo. Imagina que um título desse tem peso, né, Ferrioli? E eu tenho aqui que, obviamente, como sempre faço, meu conflito de interesse. Meu amigo aqui é meu colega de turma, né? Então, grande expoente da nossa turma. Envelhecer no Brasil, como é que é hoje, no século XXI, na atualidade, como é envelhecer no Brasil, Ferrioli? Essa é uma pergunta que você já começou bem, né? Comecei Começou bem, é uma coisa simples, fácil. Coisa fácil. Fácil, tranquilo, Bem e quer dizer uma fácil. resposta rápida. Tá bom. 20 minutos, mas para essa de dar resposta. Envelhecer no Brasil, eu acho que a gente tem que pensar em vários aspectos disso. Primeiro, é muito rápido. Eu acho que o Brasil está envelhecendo de uma maneira muito rápida a população. Tá. Se a gente pensar nas pessoas em geral, mas o que é envelhecer no Brasil individualmente, eu acho que isso é um reflexo da própria vida que a pessoa teve. Porque o Brasil é um país com enormes desigualdades, com enormes diferenças, com enormes diferenças culturais, dependendo da região em que a gente está. Tá. E envelhecer no Brasil, não existe o Brasil como uma única coisa, mas existe um Brasil... Vários Brasis dentro do Brasil. Exatamente. Tá. Então, por exemplo, olha, se você envelhecer no Nordeste, em várias regiões do Nordeste, a probabilidade de você ter o apoio próximo da família, uma convivência muito intensa com a família hoje, ainda é uma realidade, inclusive para aquelas pessoas que se tornam mais frágeis, precisam de cuidados. Envelhecer no sul, hoje, do Brasil, provavelmente é uma situação em que você tem uma probabilidade maior na necessidade de cuidados, passar parte da sua vida em uma casa de repouso. Envelhecer no Brasil, se você vive numa situação de boas condições financeiras, você vai ter um suporte também familiar, social, de vários tipos, médico, suficiente, ótimo. Se você tiver condições financeiras ruins, e muitas pessoas hoje no Brasil envelhecem em condições financeiras menos favoráveis por questões de aposentadoria, você vai ter mais dificuldade de ter acesso a suporte, apoio. Tá. E por outro lado, eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, envelhecendo hoje, tem muito mais controle sobre sua vida do que já teve no passado. Eu acho que os idosos hoje estão se empoderando dos seus direitos, das suas possibilidades, e também estão aprendendo a conhecer que envelhecer não é sinônimo de ficar dependente ou doente, e buscam ter independência, qualidade de vida, escolhas, até faz protagonismo, né, que a gente fala, até fases bem avançadas da vida, o que é um ganho enorme, né? Dentro desse período que você está na geriatria, qual foi a grande evolução que você viu no cuidado ao idoso, que você vivenciou desde o momento em que lá na clínica, depois você já foi para a geriatria, você pegou diferentes fases da evolução da especialidade. Sim. O que você diria que foi o turning point ou os grandes pontos em que a geriatria mudou? Eu vou te falar, acho que dois, talvez, momentos, um que é atual, na verdade. Tá. Mas o primeiro deles, ele veio sendo desenvolvido desde 2000 e alguma coisa, que é o reconhecimento da síndrome da fragilidade do idoso
que está se tornando frágil, Tá. e o reconhecimento da sarcopenia, da perda de massa muscular, que leva você a ter mais dificuldade de locomoção, maior número de quedas, alterações desse tipo. Essas duas grandes novas, digamos, síndromes, hoje sarcopenia é reconhecida como uma doença, né? Tem código internacional de doença. Eu acho que isso mudou muito a visão das coisas. A gente antes olhava para o idoso de forma fragmentada. Então, você pensava em envelhecimento do sistema cardiovascular, envelhecimento do sistema imune. Envelhecer aos pedaços, né, Fer? E a gente envelhecer os pedacinhos, né? E não funciona juntou, assim, né? né? Claro, claro. E daquele tempo para cá, se passou muito a olhar o idoso de uma maneira muito integrada, Tá. em que você não está tão preocupado, obviamente que se preocupa para tratamento, mas o seu foco não é exatamente em doenças específicas, insuficiência cardíaca, mas em promover a funcionalidade da pessoa. Tá. Você vê o quanto ele está perdendo funcionalidade. Esse é meu ponto de vista. Não é se a pessoa tem uma doença gástrica ou cardíaca ou isso. Ela está perdendo funcionalidade, ela está perdendo vitalidade. Tá. Qual é a causa disso? Tá. E aí, muitas vezes, a causa é uma doença cardíaca, uma doença gastrointestinal, uma doença muscular, o que for. Tá. Mas a gente vê isso de forma muito integrada e busca tratar a pessoa com o objetivo de melhorar a funcionalidade dela. Tá. O outro grande ponto, Isso eu tem acho dado que... mais resultados? Essa visão sim, mais, sim. tipo assim, trabalhar dentro da funcionalidade, porque aí você realmente vai trabalhar no todo, né? Exatamente. Então, acredito eu que isso deva ter mudado a visão e o resultado também da intervenção no idoso, Absolutamente. não? Tá. Absolutamente. Mudou completamente, por isso que eu coloquei como um dos turning points. E isso eu acho que tem que ser também muito focado, na verdade, na pessoa. Tá. E não exatamente no que nós pensamos que são prioridades para ela, mas no que ela vê como prioridades para ela e os desejos, como ela quer envelhecer, aonde que ela quer chegar. Isso entra na equação. Isso. E você precisa pesar isso para você fazer um tratamento ou indicar coisas para ela desenvolver de maneira adequada, né? Poxa, que interessante essa mudança, né, Fer? E você É uma mudança de foco, vivenciou exatamente. isso, assim, Sim. step by step, né? Isso aí deve ter sido muito legal, essa mudança, Foi. ter vivido isso, né? É bacana. Os pontos. Tem um ditado que diz o seguinte, que você não vê geriatras muito ricos. Isso Sim. nos Estados Unidos é uma coisa muito... Mas você não vê nenhum geriatra infeliz. Interessante. Então é uma isso. profissão... A nossa área, isso é dito por vários grandes geriatras do mundo, falam, olha, se você pensa em fazer geriatria, provavelmente você não se tornará rico, mas você vai estar bem feliz nas fases da sua vida. Interessante, porque você participa de um período, de uma fase da vida da pessoa extremamente importante, e como você colocou, agora com empoderamento, ou seja, a pessoa podendo escolher que tipo de melhor idade ela quer ter, né? E que fatores ela quer dar mais ênfase ou não. Agora, você tocou no assunto da sarcopenia. Certo. Hoje, como é que tem sido abordado isso? Vocês já fazem a reposição? A partir de que momento? Quais são os teus marcadores quando você começa a atender um idoso, né? E aí vamos dizer, idoso a partir de que idade? Outra perguntinha Difícil, né? Algumas perguntas assim, de milhões de dólares estão agora rolando aqui nesse programa. Eu respondo ela bem fácil, se você quiser, para responder. Você fala idoso no Brasil a partir de 60 anos. Nós estamos próximos disso. Não fala assim, nós somos amigos. A Organização Mundial de Saúde define assim, não vou ficar discutindo. Tá. 65 anos em países desenvolvidos, países de Preciso mudar de país para ficar mais jovem. Não, nós estamos querendo mudar isso também para o Brasil e para outros países em desenvolvimento, porque o nosso envelhecimento não está aquém de país nenhum. Tá, né? A verdade é essa. Mas eu acho que tem uma questão do envelhecimento biológico. Tá. Isso é outra história, é outra coisa. É aquela brincadeira que se faz, né? O povo fala, olha, tem pessoas com 80 anos com shape de 60, pessoas com 60 com shape de 80. Então, a idade biológica, na verdade, ela não é tão estreitamente relacionada com a idade cronológica das pessoas. Se a gente pegar um jovem
que a gente tem vários aqui que estão assistindo ou conversando com a gente, ah, se você perguntar, olha, o que eu tenho que fazer para chegar bem aos 80 anos? Quanto disso é genética, e não adianta eu ter estilo de vida adequado? Tá, Quanto disso é comportamento? tá. E o que a gente sabe hoje é que é em torno de 70% comportamento e 30% genética. Nossa, que Então, você interessante. define como você vai envelhecer. E você já envelhecido, você tem como definir como você vai continuar. Ou seja, a Então, qualquer momento você pode mudar essa equação. completamente. E você Puxa, pode que começar legal, aos né? 70 anos, aos 80 anos. Você tem como mudar, Puxa, entendeu? que bacana. São ajustes e coisas que você faz na sua vida que mudam completamente seu caminho, né? Tá. Mas precisa decisão, precisa uma série de coisas. E orientação também, né? Com Aí entra o certeza. ponto É. importante, né? De procurar ajuda especializada, de um Ah, sim, geriatra que sim. esteja atualizado, porque eu imagino que com esse boom que teve, imagina a quantidade de informação e o quanto que tem que estar, assim, estudando para estar up to date com tudo que tem Sim, surgido, sim, né, sim. Ferrari? Com certeza. São muitas informações, são muitas coisas. E também, eu vou ser honesto, é muita picaretagem a Não, gente não, vê. aí tem de tudo, E né? esse é o grande perigo. Pessoas que te promovem, te propõem soluções mágicas, Tá. um comprimido diferente, um É, implante de um negócio que vai te mas que tem que ser fazer. comprado só daquele lugar, com aquela pessoa, pelo preço não sei das Isso. quantas e tal. E que você está comprando gato por lebre, com certeza, né? Uhum. Eh, Você tinha passado por sarcopenia, né? Que você tinha Sim, perguntado e a gente desviou um pouquinho. exato. Quais são o trigger? Qual é o seu trigger? Então, chegou um paciente, seja lá 60, 65 anos, vem te procurar. Certo. E qual é o teu olhar clínico para esse paciente dizer, olha, aqui eu preciso. O que você avalia para dizer, não, aqui eu já preciso iniciar uma reposição, eu preciso trabalhar. Como é que funciona isso? Sarcopenia, vamos aí por partes. Primeiro, como que a gente faz o diagnóstico de sarcopenia? Ok, Sarcopenia, que é a perda de massa e função muscular, tá. né? O diagnóstico hoje, pelos consensos principais europeus e norte-americanos, ele começa pela função, não pela massa, tá? Interessante. Então, a gente começa o diagnóstico de sarcopenia pela perda de função muscular, de força, que você pode medir ou com um instrumento como aqueles dinamômetros de mão, que mede o hand Dinamômetros de grip, né, que o mão. povo fala, Uhum. ou um teste simples que existe hoje, que é o de sentar e levantar da cadeira. Na verdade, a pessoa levanta e senta da cadeira 5 vezes. Tem algumas normas, obviamente, para fazer isso. A cadeira tem que ser de uma determinada altura adequada, a pessoa tem que estar numa boa posição. Mas você conta o tempo que ela leva para levantar e sentar 5 vezes. Quando ela senta a quinta vez, isso tem que estar abaixo de 15 segundos, o tempo. Senão, isso é um indicativo também de que a pessoa tem diminuição da força das pernas. Tá. Com exceções, obviamente, que tem questões que podem acontecer. Por exemplo, você tem uma sequela de alguma coisa nas pernas. Mas a gente começa por isso, por aí, por função. Tá. E pela probabilidade clínica. Então, existem umas escalas que você vê a dificuldade que a pessoa tem de carregar peso, a dificuldade que a pessoa tem de andar uma quadra, de se levantar, Tá. e coisas do tipo. E aí a gente pode passar para medição de massa muscular, porque aí você tem bioimpedância, tem aquele DEXA, que é o mesmo exame que faz a avaliação de massa óssea, né, de densidade óssea, que faz densitometria, para ver qual que é a massa muscular. Mas passa sempre por função, tá? Tá. É sempre uma questão que tem que ter a função afetada junto. Sarcopenia, ela não é uma coisa que tem uma causa só. Tem inúmeras Acaba causas. sendo uma via final comum de uma série de Baixa coisas. ingestão de proteína, de uma série de coisas. Tá. Diminuição da atividade física, às vezes alterações hormonais que precisam ser pesquisadas. Ah, tem vários fatores que podem estar envolvidos nisso. E não existe também um tratamento simples, assim. O que dá para a gente falar em termos de tratamento, as duas coisas que são universais, tanto para a fragilidade quanto para a sarcopenia, são a atividade física
incluindo atividade física de força, musculação, Tá. e ingestão de proteína em quantidade adequada, proteína, calorias e outros nutrientes. Então a gente sempre passa por isso. Reposições hormonais raramente são indicadas. Tá? Olha que interessante essa dica. Essa é uma coisa importante, eu acho. Então, às vezes se fala, não, tem que usar testosterona, toma testosterona. Testosterona só tem indicação quando existe uma síndrome de deficiência de testosterona. Tá. Tem vários critérios clínicos. Não é porque a pessoa está com a massa muscular baixa ou com a força reduzida que testosterona vai resolver nada. Tá? Então a pessoa Então, tem que esse ser culto à investigada. testosterona, a gente precisa ter um critério, não há uma Tem que ter indicação um cuidado clínica. imenso com isso. Tá, Porque tá. hoje, teve até recentemente um congresso sobre testosterona, foi um dia todo aqui na Faculdade de Medicina. Existe sobreuso de testosterona, indicações absolutamente inadequadas, com uso indiscriminado e com conseguências importantes. Olha só, hein? Olha Então que um alerta, assim, interessante, um alerta não é para usar. importantíssimo. Você vai usar testosterona com indicação médica, Supervisão, tudo direitinho. supervisionada e com uma indicação médica clara, que é Tá. uma síndrome de deficiência de testosterona. Tá. Para a mulher, não existe nenhum hoje critério de indicação de testosterona. Olha que Raríssimas interessante isso. exceções. Olha E que a gente interessante. também vê sendo utilizado. Né? Sim. Então, essa é uma questão muito séria. Outra coisa, GH também não é recomendado. Então, hormônios raramente vão ser necessários. É só quando existe alguma deficiência, algum problema do tireoidiano, aí você vai pensar nisso. Claro. Vitamina D é Tá. importante. Mas outras coisas desse tipo de testosterona, outros estrógenos, andrógenos, Tá. isso não tem importância. Para o idoso que só caminha, ele não está sedentário, mas ele também não está fazendo tanta musculação. Você acha que está faltando algo? Tá. Tá. Com certeza. Tá. Caminhar é muito melhor do que não fazer nada. Claro. Ok. Mesmo atividade física, quando você fala 3 dias por semana é o que é necessário. 3 dias por semana é bom. Um dia já muda tudo. Mas Certo. se você for 3 vezes, vai estar numa situação melhor. Se for 5 vezes, melhor ainda. Tá? Ok. Tipo de exercício físico. A caminhada ou a corrida, tem idosos que correm, mas a caminhada em si, ela é um exercício aeróbico. Você melhora a condição cardiovascular aeróbica. Mas você não melhora músculo, ou melhora muito pouco. Certo. E a perda de massa e força muscular é uma das coisas mais marcantes que existem no envelhecimento. Você perde em uma década, com certeza você vai perder uma quantidade de massa muscular importante, sei lá, 10%, eu não saberia dizer o número exato aqui agora, mas você tem uma perda de massa muscular significativa ao longo do envelhecimento. Tá. E a atividade física supervisionada, mas de peso, de levantamento de peso, não levantamento de peso, mas exercícios resistidos. Muitas vezes em máquinas, aquelas máquinas que têm pesos fixos, Sim. né, que existem nas academias e nas instituições de fisioterapia. Isso é fundamental para você manter a massa muscular. Tá. Tá? E esse é outro tabu. Você dizer que a pessoa, olha, ele vai lesar o joelho porque ele vai fazer atividade física, vai lesar o ombro, vai levar... Não vai. Tá? Ele corre risco, ele vai infartar. Não vai. A não ser que ele vai fazer uma atividade física pesada. E ele vai precisar de uma orientação. Supervisão acima da capacidade que ele tem. Isso, exatamente. Tal, né? Agora, ele vai fazer uma academia, um lugar que existe um profissional treinado que vai supervisionar e indicar. Orientar direitinho. É o inverso. Se você tem alguma artrose de joelho, alguma coisa, obviamente que não avançada, mas você tem uma artrose de joelho, provavelmente você vai diminuir sua dor, vai proteger seu joelho, a musculatura vai ficar mais firme em volta. Então, a gente precisa tirar esse tabu. O idoso pode fazer atividade física resistida, com pesos, com carga, e se dá muito bem com isso. O aumento do bem-estar é notável, assim. Como é que você, na tua experiência clínica, Ferrioli, tem conduzido a situação da polimedicação no idoso? Que é sempre uma preocupação, né? Muitos idosos, salvo raríssimas exceções, eles são pacientes que tomam uma quantidade enorme de medicamentos. Como fazer para lidar com isso? Porque às vezes a gente percebe também, eu não sei se é a tua prática,
que tem algumas coisas que o cara nem precisa mais, né? Ele vai no médico, o cara carimba e vai. Então ele tomou um protetor gástrico há 10 anos atrás, e o cara tá lá com o Prazol da vida. Então assim, exatamente. é uma realidade, vocês têm enfrentado, e como é que você que orienta residentes, que está cuidando da formação da próxima geração de médicos do Brasil, que cuidados vocês têm orientado nesse sentido de deixar o idoso com aquilo que é realmente essencial? Como é que isso tem funcionado? Se você pegar a população idosa, em média, os idosos mais ativos, eles ingerem em torno de 3 remédios por dia. Os que não precisam de muitos medicamentos. Que já, muitas vezes, dos 3, pelo menos um é desnecessário, né? Mas se você for pegando os idosos que são mais frágeis ou que aumentam o número de doenças crônicas que eles têm, você vai encontrar idosos tomando 9, 12, 14 medicamentos, né? E isso é polifarmácia, realmente é polifarmácia. Se você olhar para essas medicações, muito provavelmente várias delas são desnecessárias. E pior, elas não são desnecessárias, elas são prejudiciais. Ou por si próprias, ou porque elas interagem com as outras medicações que o idoso toma, e aí a coisa se complica como diz na toda. gíria, né? Acende uma vela para Deus e uma para o diabo, né? Então... exatamente. E às vezes a gente vê idosos tomando uma medicação que foi prescrita por um médico para diminuir o efeito colateral de outra medicação, que o médico nem sabia que dava aquele efeito colateral. Então a gente chama cascata iatrogênica. Você dá um remédio para diminuir o efeito do anterior. Tá? Então sempre o que a gente tem que fazer, e o que a gente recomenda para os residentes, para quem está sendo formado, revise a lista de medicações que a pessoa está tomando todas as vezes que ela vier ao médico. Você tem que revisar a lista. De preferência, peça ao idoso que traga o remédio. Sim. Né? Ou as receitas, ou as caixinhas. Porque às vezes também o idoso toma medicamentos que não estão numa prescrição. Sim. Ele mesmo vai tomando. Ou porque ele toma, porque a vizinha indicou. Isso, disse que é bom, e aí ele acrescentou na lista dele. Tá lá, não sei aonde. Exatamente. Então a gente fala, traga tudo que você está tomando. E a gente quer ver e saber. E aí o que a gente tem que fazer é conciliar, é olhar para aquela lista de medicações e ver quais são desnecessárias. Né? E orientar muito bem a pessoa idosa a por que aquilo é desnecessário e que aquilo está fazendo mal para ela. No mínimo para o bolso. Sim, no mínimo para o bolso. Porque às vezes tem esse conceito de que se toma pouco remédio, então não está sendo cuidado. Não é? Exatamente. Ele acha assim, Exatamente. não, mas a minha vizinha toma 10. Como é que eu posso estar tomando 2? Esse médico não é bom, não é verdade? Isso é uma coisa importante que você falou. E o médico, ele se sente pressionado, muitas vezes, a prescrever alguma coisa. Ou a pedir algum exame. Sim. Isso é um fato, Ferrioli. Porque senão a pessoa vai sair do teu consultório achando que foi mal atendida. Sim. Né? Mas se você prescrever um remédio desnecessário, você está atendendo mal. Exatamente. Você está tomando uma má conduta. Uma má conduta. Tanto pedindo um exame desnecessário, quanto prescrevendo uma medicação desnecessária. Então a gente fala, olha, você tem que ser claro com as coisas. Falar, isso aqui, a senhora não precisa. Né? Ou vai lhe fazer mal. A gente precisa pensar bem nessas medicações e revisar. Eu posso te dizer que eu já não vi eu já vi uma nem 2 vezes, mas várias. Idosos com prejuízos funcionais, às vezes importantes, a ponto de estar acamado. Que você limpa as medicações e ele sai andando. Olha que coisa. Quer dizer, exatamente. É demais um negócio desse, né? Agora, Ferrioli, eu te pergunto, andando um pouquinho, dentro do nosso sistema de saúde, é possível envelhecer sem enriquecer? Ou seja, o idoso pobre, tá? Aquele que não tem muito acesso aos serviços de saúde, isso é uma realidade dentro do país? E como que você que está na ponta da geriatria, como é que você encara o envelhecimento daquele paciente, por exemplo, que não tem plano de saúde, como conduzir ou como orientar essa massa de idosos que muitas vezes tem acesso a uma consulta por ano, que muitas vezes nem é com um geriatra?
Como fazer isso? A maioria das vezes não vai ser com o geriatra, porque até Tá. o número de geriatras que a gente tem hoje no Brasil Não supre a atende, necessidade. não supre a necessidade. E a gente pensa assim, o que eu te diria? Eu acho, ou eu acho não, eu tenho essa convicção, que com o desenvolvimento do SUS, do Serviço Único de Saúde, se você tem um programa de saúde da família na sua região, ou uma unidade básica de saúde com um bom médico, ou com bons médicos que têm boa formação, você vai estar atendido, minimamente. Tá. O SUS, ele... Não necessariamente que esse médico seja um geriatra. Não, Idealmente não, sim, mas não necessariamente. Não necessariamente. Tá. Agora, as condições gerais assim, de um idoso, um clínico geral consegue acessar. O que ele não consegue muitas vezes é reconhecer questões que exigem encaminhamento para nível secundário, terciário, de mais complexidade. Tá. Né? Então, eu não diria que o idoso hoje brasileiro sem condições financeiras elevadas está mal assistido ou não tem esperança. Especialmente em algumas regiões do país, né? A gente vê aqui em São Paulo. Tá. Né? Se você olhar para um HC, se você olhar para o Santa Marcelina, se você olhar para vários outros hospitais que estão públicos e para serviços de saúde públicos também, de nível primário e secundário, você vê excelente atendimento, várias vezes. Não, sem dúvida. É que São Paulo é um ponto fora da curva, né? Vamos olhar Mas é isso que a gente o Brasilzão, volta para aquela né? primeira pergunta que você fez. Tá. O que é envelhecer no Brasil? O que é envelhecer no Brasil. Nós voltamos naquele papo inicial, exatamente. né? E aí eu te falei também naquela hora, eu falei, envelhecer é mais ou menos como você vive, na verdade. Porque você imagina essas mesmas regiões em que você, ou cidade, que você não tem assistência médica adequada, você pode ter 50 anos ou 40 anos. Se você infartar, você está no sal. Sim. Porque você não vai ter assistência Você não vai suficiente. ter assistência suficiente. Como o idoso daquele lugar não vai ter. Também não vai ter. Então, isso entra nessa inequidade do Brasil. Isso é uma coisa extremamente triste que a gente vê. Tá. E eu vou chegar no inverso disso também. Mas antes eu queria falar uma coisa. A situação tende a piorar se a gente olhar porque a gente está aumentando no número de escolas de medicina com qualidade questionável. Sim, né? Isso é um problema grave que nós estamos, vamos dizer por fora de um termo, nós estamos gestando agora para parir daqui a um tempo. E logo, viu? E logo. Vai demorar. Então, assim, porque nós sabemos que a formação desses médicos, elas precisam de preceptoria, elas precisam de orientação. Estavam agora mesmo discutindo a questão da polifarmácia do idoso, porque às vezes o cara acha que ser médico ele tem que entupir o cara de remédio. Entende? Então, esse é um ponto que me preocupa, Ferrioli. Profundamente. E isso vai afetar todo mundo, não é só os idosos mal favorecidos financeiramente ou socialmente, como os que têm condições também. Porque se você hoje olhar para os convênios, muitas vezes hoje o atendimento para o idoso deixa a desejar em muito. Sim, né? É verdade. Até em quem desembolsa quantias elevadas para o seu convênio todo mês. Sim. O que a gente vê hoje como um caminho, sabe? Tá. A Organização Mundial de Saúde, ela lançou um programa que chama ICOPE, que é ou ICOP, se fala, que é Cuidados Integrados ao Idoso, à pessoa idosa. Que bacana. Cuidados integrados a quem está envelhecendo. Que prevê uma forma de, na atenção primária à saúde, você treinar os médicos e os funcionários de outras áreas, inclusive o agente comunitário de saúde, todo mundo na atenção primária, a reconhecer e a testar questões que são relacionadas ao envelhecimento saudável ou não saudável. Tá. Envelhecimento... E reconhecer problemas, por exemplo, perda de memória, reconhecer dificuldades de locomoção, aí a gente chama isso de capacidade intrínseca. Mas é uma longa história, aí vem uma coisa. E treinar essas pessoas que estão na ponta, reconhecer os problemas e como abordá-los inicialmente. Existe um manual disso, que tem inclusive em português. São vários passos. Né? Então, o primeiro passo é você testar a pessoa. Existe um instrumento de rastreio. Segundo passo é você testar ela mais aprofundadamente no que ela falhou no rastreio.
Terceiro passo é ver o que está causando isso e causar um plano desenvolver um plano de cuidados. Poxa, que Quarto interessante. passo, olha, o plano de cuidados exige a participação de um geriatra, então nós vamos entrar em contato com o nível terciário, secundário. E o quinto ponto é apoiar a família e a sociedade para cuidar daquela pessoa idosa. Uhum. Então isso olha o idoso desde o envelhecimento saudável até os idosos mais dependentes, tentando organizar a sociedade e a saúde para atender adequadamente essas pessoas. Esse é um programa muito bonito, tem em vários países do mundo está sendo implantado. Existem cursos de treinamento já, no México, por exemplo, que atingiu mais de 200 mil profissionais de saúde. No Brasil, a gente está encaminhando para isso também ser desenvolvido, Poxa, que implantado legal, que e bacana. feito. O que isso faz? Aí chega naquele ponto que você está falando, ele não tem um geriatra, mas o médico lá da ponta, ele consegue identificar quando ele precisa de um. E também consegue identificar os problemas que o idoso está tendo que ele pode resolver ali. Tá. Porque é lá que você tem que resolver a É o maioria cara das da coisas. ponta, né? É o cara que tá em Que tá lá na contato ali, ponta. né? É. Tá. Hoje a gente sabe que são 5 capacidades para você envelhecer bem. 6, na verdade. Porque dividi uma em 2. Uma é cognição, então é a memória, o funcionamento da mente. O outro é o humor e psicológico, né, que a gente chama, Olha que legal. psicológico. O terceiro é locomoção, Tá. que é como você consegue se mover e fazer as coisas. O quarto é vitalidade, que na verdade é um equilíbrio energético, é o quanto você ingere de comida, de proteína, etc, em relação a, então não tem perda de peso, não tem outras alterações desse tipo. O quinto é visão e o sexto audição, que antes a gente juntava em sensorial. Tá. A perda de audição, ela leva à perda cognitiva, a gente já sabe isso, por exemplo. E leva à perda de visão também, a muitas outras consequências. Então, se você mantém essas 6 coisas intactas, ou se quando você começar a perder uma delas, você já intervir, Sim. você consegue fazer a pessoa envelhecer saudável, envelhecer bem. E a proposta é a gente fazer um tipo de uma puericultura invertida, de todas as pessoas que estão envelhecendo, a partir Você do já meio da tá vida. atento. Você ficar atento a esses 6 pontos. Tá. E assim que sair da curva, você tratar. Fazer tipo que tem curva de crescimento, tem curva dessas coisas. Nossa, Saiu que daquilo ali, você tem interessante. que intervir. Seria uma puericultura ao Ao contrário. Olha contrário. que legal Exatamente. essa Isso faz visão, parte né? desse programa da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que quando isso for implementado mesmo, de uma forma... Isso vem sendo aprimorado, tem sido trabalhado, mas quando implementado, isso vai mudar muito o envelhecimento no Brasil, Nossa, no mundo todo. eu tô encantado de ouvir isso. E eu pergunto para você, a depressão é um problema do idoso? Porque, veja, eu me lembro, Feio, olha, eu vou dar até um testemunho, meu querido Sim, pai, sim. que viveu 90 e tantos anos, e às vezes eu falava, pai, você precisa sair, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Ele falava assim, eu falei, pai, por que você não vai ver seu amigo? Aí um dia, de tanto eu perguntar, ele falou assim, sabe por que eu não gosto muito de até meus amigos? A maioria é que eu procuro morrer. Então, eu vou ficando tão triste que eu já não quero ir saber, porque 90% dos casos que eu algum tempo não tenho contato, então ele falou, para eu não ficar triste, então eu não vou. Não vou. Então, assim, é comum a depressão no idoso e como enfrentá-la? Certo. Se você olhar para a depressão maior, aquela Tá. depressão grave, que precisa de um tratamento muito... Ela não é mais frequente no idoso do que no jovem. Do que no jovem. Ok. Não é, Tá. tá? Agora, você foi no ponto. Agora foi um geriatra honorário aí. O idoso tem perdas com frequência, Tá. né? São perdas de parentes, são perdas de amigos, são perdas de, às vezes, condições financeiras, são... Essas questões, elas induzem reações tipo depressivas que são naturais. Tá. Você tem que lidar com isso. Conviver e saber lidar. Isso. E você tem que ter suporte para isso também, porque às vezes a perda é muito importante de um cônjuge ou de um... Não, de qualquer perda é importante, né, se a gente for falar. Mas às vezes você precisa de ajuda, precisa de suporte social, precisa de um tratamento, alguma coisa.
Então eu diria assim, é uma fase difícil às vezes da vida porque você tem perdas. E você tem perdas num determinado momento da tua vida das suas próprias funções. Você começa a ter mais Sim, dificuldade para andar, você começa a sim. ter, E né? você tem que lidar com as limitações que a idade está te trazendo, né? Sim. E você falou do seu pai, eu falo do meu também, que foi um exemplo, a gente falou nele, né, mais cedo, antes de começar. Mas meu pai, ele era extremamente ativo. Meu pai Eu me dirigiu lembro. até os 89 anos de idade. Meu pai ia no supermercado e voltava com as coisas. E ele começou a ter perdas importantes. Ele começou a ter sarcopenia, começou a ter quedas. Ele estava com 90 anos e com uma idade biológica que a gente estava falando, já que estava avançando muito. Começou a ter esquecimentos, né? Tá. E ele falou isso para mim. Ele virou para mim e falou... Um dia eu perguntei, como é que você tá? Ele falou, bem, eu não tô. Ele falou, porque olha o que eu tô me tornando diante do que eu era, né? Sim, sim, é, Então é você tem uma perda que é difícil de engolir, né? Porque a difícil de cabeça tá engolir. lá É firme, difícil, é né? difícil. Por isso que precisa de um apoio. Tem uma coisa que é interessante nisso, que é o seguinte: suporte social, amigos e suporte social familiar são mais importantes para o envelhecimento saudável do que o que você come. Olha que interessante. Amigos e família são importantes para o envelhecimento saudável. Você que está nos ouvindo, essa é uma dica de ouro do Dr. Ferrioli. A gente costuma falar, o que você come, você comeu aí um torresmo, não sei, vai fazer mal, você tem que comer não sei o quê, tem não sei o que lá. A gente valoriza muito isso, coisa da dieta e o envelhecimento, né? Uhum. Mas eu acho que é melhor olhar os amigos e o envelhecimento. Quem te apoia, em quem você se apoia, com quem você convive, com quem você conta. Isso é tão ou mais importante, é mais importante, na verdade, em várias pesquisas, do que o que você come. Olha Tá? que Então é uma coisa que impressionante não o dá peso que para isso tem. negligenciar, né? Justamente eu ia te perguntar isso. O peso da família nesse processo. Que conselhos você daria para quem está nos ouvindo? A família de um idoso, o que reforçar e o que nunca fazer? O que reforçar? Vamos lá. Autonomia, Tá. tá? Então, eu não posso fazer para meu pai, para minha mãe, para meu avô, o que ele ainda consegue. Tá. Porque eu acho que ele está velho e ele está correndo um risco, Tá. tá? Senão, daqui a pouco eu proíbo ele de levantar, porque se ele andar, ele pode cair, né? É verdade. E a gente fala, não, Se não, minha mãe estiver ó, nos ouvindo você não agora, pode mais rapaz, eu fazer vou levar um isso, você puxão não de pode mais orelha, hein? fazer aquilo. Obviamente que em determinadas situações A gente é fica perigoso, preocupado, fica tal. preocupado e tal. Mas eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado E a gente fica e a mesmo. gente tolhe eles de fazer as coisas que eles Verdade. ainda são capazes de fazer. E esse é o melhor caminho para você fazer a pessoa deixar de fazer as coisas e não ter capacidade mais de fazer, porque ela perde, Tá. né? Tá. Então esse é um conselho, eu diria, olha, não substitua o que a pessoa ainda pode fazer. Tá. Segundo, respeite a autonomia dela, os desejos. O idoso, ele não é uma criança, tá? Em quem eu passo a mandar. Ele tem vontades, ele tem desejos, ele tem... que às vezes não batem com as minhas. Mas ele é autônomo, ele é uma pessoa, Uhum. né? E eu preciso respeitar os desejos dele, goste eu ou não, Tá. né? Então, tratar o idoso como uma pessoa adulta, idosa. Tá. Não é uma criança em quem eu vou passar a mandar, tá? Prestar atenção em coisas que podem se modificar. Então, por exemplo, olha, meu pai pergunta a mesma coisa várias vezes. Às vezes a gente vê o familiar ficar irritado. Fala, pô, ele É fica muito perguntando a mesma comum. coisa. É muito né? comum. Não é, ele tem um problema. Ele está com um problema. Esse é um dos grandes indicadores de que ele está desenvolvendo uma demência, que ele está desenvolvendo uma perda de memória. Tá? Que precisa ser investigada e tratada. Porque muitas vezes tem controle. Né? Tá. Então, cuidado com essa coisa ele está diferente, ou ele está irritado, agora ele virou rabugento. Ele pode estar deprimido. Sim. Tá? Então, é prestar atenção nas coisas que mudam. Tá? E que mudam mais rápido, porque isso são sinais de doença, na verdade.
E preservar a autonomia o máximo possível. Quer dizer, falar, olha, a pessoa tem seus direitos, tem suas... Eu vou respeitar e tratar como uma pessoa adulta que é, né? Tá. Não infantilizar. Eu vou entrar num tema polêmico, tá? Pois não. Como você enxerga a questão das casas para cuidados a idosos? É a favor, é contra? Em que situações que você acha que isso poderia ser algo positivo ou não? Qual é a tua opinião sobre Uma isso? ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Ah, eu vou te dizer, as casas, ditas casas de repouso, que você dizia, né? Os asilos, mas asilo é uma palavra péssima, entendeu? Sim, Hoje a gente chama de instituições de longa permanência para o instituições idoso. de longa permanência para o idoso. É Ok. ILPI, a sigla. Eu não Tá, falei, ILPI é instituições de longa permanência para o idoso. Elas são necessárias. tá, A existência delas e a qualidade é uma disponibilidade necessária. Por quê? Porque tem situações em que a família não está conseguindo cuidar de tá. maneira adequada de alguém que está tendo perdas importantes. Então, você imagine uma família que precisa trabalhar. Todo mundo trabalha. Tá, E o avô, o pai, está desenvolvendo uma demência. E ele corre riscos de ficar sozinho em casa. Ou a pessoa está acamada, com uma dificuldade importante de se locomover. E eu não vou poder ficar o dia todo lá. Ou ela não consegue comer direito. tá, Suponha que a pessoa está acamada. A gente vê muitas vezes cuidadores familiares que cuidam dessa pessoa extremamente estressados, deprimidos, porque ele não consegue cuidar dele para cuidar do idoso, que é o familiar, tá. tá? Sem Às contar, vezes às vezes, algumas coisas tão específicas, né? E tão complexas do cuidado Isso, a ser exatamente. Às oferecido vezes você vê também, a né? pessoa com lesões por pressão, que chamava de escara, nas feridas, Sim, porque a família está cuidando em casa, mas não está conseguindo. E às vezes você vê o profissional de saúde botar a culpa no filho. Você não está cuidando do seu pai, você não está cuidando de maneira adequada e tal. Às vezes ele está fazendo tudo que ele pode e não consegue, entendeu? entendi. Nessas situações, é muito melhor que o pai, a mãe, o avô, a avó vá para uma instituição de longa permanência que seja boa, seja adequada, que receba ele, que o trate de maneira adequada e você vai visitar. Você vai ficar com ele, você ajuda a levantar, você ajuda a fazer as coisas lá, convive. Então, as ILPIs, né, as casas de repouso, não tem nada de errado nisso, tá? A questão é quando está indicado, qual é o momento da pessoa ir para um lugar desse ou não. Tá, E tem várias maneiras dela ir bem. Então, por exemplo, até a pessoa idosa participar da escolha. Vamos conhecer algumas instituições para ver onde ele poderia ficar, onde ele se sente bem. tá. Ou eu, pelo menos, vou visitar para ver alguma que é legal, que eu vejo que o ambiente é bom, que as pessoas estão bem lá. Que é certificada, que tem qualidade, isso existe, né? Tá, E aí é uma coisa que é importante, às vezes, para a própria sobrevivência do idoso e da família, tá? tá. Então eu não vejo com preconceito nenhum. Agora, o problema é quando as condições da instituição deixam a desejar, o que é frequente. Isso. Essa é a próxima pergunta para você que conhece do assunto. O que é que uma família que está à procura tem que ter como, vamos dizer assim, o mínimo, ou seja, menos do que isso, não leve seu familiar. O que precisa ter nessas instituições de longa permanência do idoso, que seria, vamos dizer assim, os quesitos mínimos, abaixo disso aqui não dá para confiar. Como que ele pode ter um selo, algo que classifique ou que ele olhe e que ele pode dizer, não, aqui tem o mínimo. Olha, tem normas. Isso tem regras, tem sim, não, normas, imagino, tá. são várias. Então eu Mas não nós vou sabemos conseguir que tem de listar. tudo, né, no Brasil. Já Tudo, vi tudo. coisas assim. O que eu diria, visite o lugar, Tá, entendeu? Veja como estão os idosos que estão lá. lá. Se eles estão bem, se eles estão bem cuidados, se não estão. Veja os quartos.
onde a pessoa ficaria, onde tem outros idosos. Ver a limpeza do Tá. lugar. Asseio, né? Ver o asseio, ver a cozinha, Tá. ver como são guardados os medicamentos e como que eles são dispensados, como que eles são entregues para o idoso, quem que cuida disso. Tá. Ver a comida que é servida, a qualidade dela. Ver acessibilidade, então se nos banheiros existem barras, se o banheiro é adequado, se a porta é adequada. Tá. Veja se não tem idosos contidos, tipo amarrado, que às vezes a gente vê isso. Olha só. Então, vá entender, não que não existam algumas indicações em raras Sim. exceções, mas muito por Muito. pouquíssimo tempo e numa situação muito específica, que não é o caso. Então, vá lá e veja a limpeza, as condições, os funcionários, converse com os funcionários, veja como eles te respondem as coisas. E, muito especialmente, veja se não estão te escondendo nada. Porque a hora que a pessoa falar, não, na cozinha você não pode entrar na nossa instituição, aí eu falo, Então, alguma coisa tem. alguma coisa eu não posso ver lá. Tá. Entendeu? Então, você tem que sentir e ver que a qualidade daquele lugar realmente é nítida, os funcionários estão bem treinados, eles te informam bem as coisas. E o sinal é de quanto o idoso está se sentindo bem lá ou não. Tá. Né? Às vezes a família tem culpa de ter que lançar mão disso. Com Eu frequência. percebo que assim é como se você tivesse dando para a família o selo de abandono. E claro que você mesmo mostrou muito bem, claramente, situações em que a família está fazendo todos os esforços e não está conseguindo dar uma atenção adequada. A verdade é essa. Então você está deixando em casa, sujeito a ter muito mais problemas do que se tivesse bem cuidado numa instituição, para não ter, vamos dizer, esse ônus, esse peso de dizer, puxa, olha, agora então, já que ele está idoso, você vai abandoná-lo. Né? Então, às vezes eu percebo que existe um preconceito ainda, não é, Ferrioli? Tem muita gente que tem, Existe esse né? preconceito e ele não deve ser fomentado. Eu acho que essas instituições são muito importantes. E existe um momento para a família que isso não é sinal de abandono, é sinal de amor. Olha que interessante Porque essa a partir frase. do momento em que eu não consigo prover ao ancião que vive comigo, a pessoa que vive comigo que é idosa, os cuidados que ela precisa, Sim, eu preciso de uma solução. claro. Né? Em algumas situações, falar, a pessoa tem uma condição financeira muito boa, paga um cuidador para ficar em casa. Né? E aí 24 horas por dia, isso é extremamente caro. Se Sim, eu pensar para vivi padrões isso. hoje. Eu também. Eu também. vivi isso. Primeiro que isso gera uma vinculação trabalhista, o que já inflaciona muito. Isso. Não, mas existem hoje empresas que fazem isso. Que são boas. São boas. Muito boas. Exato. E aí você acaba indo para a empresa. Só que às vezes, se falta vem um cara que você nunca viu, e aí o idoso já estranha. Então, tem toda uma situação que também não é tão simples de administrar, não é, Fernando? Também não é. Não é. Te confesso que vivi essas duas situações, de ter que contratar e de ter uma empresa cuidando. Também vivi. E eu tinha preconceito, eu particularmente com a empresa, porque eu falava, ia acontecer exatamente isso. Mas no caso da empresa que hoje, por exemplo, cuida de minha mãe, é muito bom, é muito bem feito. Sim. E muito bem supervisionado. Então, assim, é bacana também. Bacana. Mas eu acho que isso vai da realidade de cada um. Não é barato. Isso tem que ficar bem claro. Não é barato. Não é barato. Não é. Não é barato. Como as ILPs também muitas vezes não são baratas. Mas não costumam ser tão caras. Mas tudo depende disso. É da sua possibilidade, da disponibilidade, de como você consegue cuidar. E a partir do momento em que cuidar para o idoso você não está conseguindo, não é o suficiente, e você está se prejudicando também, porque é o que eu te falei, tem escalas de avaliação de estresse do cuidador, porque o cuidador é uma pessoa que está sujeita a estresse grande. É melhor que a pessoa esteja numa instituição. Você vai abandonar se você não for lá visitar. Sim. Se você aí é um abandono. Concordo plenamente. Mas se você vai, se você cuida, se você está acompanhando, você está presente, ele vai ficar muito melhor, ou ela vai ficar muito melhor, e você também. Porque aí você tem tempo de respirar, de cuidar de si, de trabalhar, de ter algum lazer. Tá. Né?
Feio, olha, eu te pergunto agora, indo para um outro caminho. A questão das vacinas do idoso. Uhum. Esse é um tema também importante que eu acho que vale a pena a gente tocar. Que vacinas você acha indispensáveis para a população acima dos 60 anos, ou os considerados idosos? Tá. Vacinas indispensáveis, indispensável no caso, que tem muita gente que não quer tomar, é a da gripe, Tá. né? A vacina da gripe, ela é anual, é trivalente na maioria das vezes, ou trivalente. Ela tem os vírus mais prevalentes naquele ano no hemisfério, no outro hemisfério do globo, né? Então, que são as cepas de vírus que provavelmente vão causar as gripes naquele inverno. Essa é uma vacina que, com raríssimas contraindicações, praticamente nenhuma hoje, ela protege muito. E não só protege você de pegar a gripe, como protege você, tendo gripe, de ser hospitalizado, desenvolver uma pneumonia. Então, ela diminui a mortalidade. Tá. Existe muito preconceito com a vacina da gripe. Que a vacina da gripe, que a vacina da gripe tem um monte de efeito colateral. Não é verdade, tá? Ela pode dar uma reação num dia, se tomou a vacina, tem um mal-estar ou qualquer coisa do tipo, como qualquer outra vacina, mas não mais que isso. Tá? A vacina da gripe não dá gripe. E ela é muito importante, tá? Tá. Outras vacinas são as tradicionais, tétano, cidade de coqueluche, cidade a trivalente. E o pneumococo? Pneumococo, ela é uma vacina que hoje ela é restrita a pessoas que têm doenças pulmonares ou que têm algumas outras doenças, outras questões de saúde. o idoso... Mas... isso que eu ia te perguntar. O idoso que não tem doença pulmonar, ele não é um pneumopata, ele deve tomar a 13 e depois a 23 ou não? tem passado a ser recomendação, de uma forma geral. Isso tem sido recomendado. Tá. Malefício não terá. Não terá, e tem uma chance boa de ter benefícios. Tá. A outra vacina que é muito importante, essa sem dúvida, que agora que está se reconhecendo mais, é da herpes. Do herpes, do zoster. Shingrix, né? Isso. É uma vacina que vale a pena, porque a redução da incidência de herpes zoster é bem... E você sabe que na cardio a gente tem aconselhado muito porque ela aumenta a mortalidade por doença cardiovascular. É mesmo? O herpes. Não a vacina. Não a vacina. Ah, bom. O herpes. Então, assim, entre tantas outras coisas, porque se o cara já é cardiopata e idoso, e ele acaba tendo quadro de herpes, ele acaba aumentando a chance de complicações sim. né? Então, assim, para você que está nos ouvindo, olha, estamos ouvindo aqui de um grande especialista. Vacina anual para a gripe. A vacina para o pneumococo e a vacina para o herpes são fundamentais. Extremamente importantes. E a da Covid. E, obviamente. Né? E agora a gente tem essa questão também, que protege muito contra casos mais complicados. A gente viu isso no final da pandemia, né? Tá. Então, ainda existem mortes por Covid em idosos. Interessante isso, né? Não é o que foi, não é o que foi, obviamente, mas... E especialmente nos não vacinados. Tá. Então, é uma recomendação. E aí tem as outras, hepatite, tem outras vacinas que aí são específicas mesmo, né? Tá. Se você procurar na internet, acho que todo mundo pode buscar isso, tem o manual da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia para vacinação do idoso. Tá. Com todas as vacinas, os esquemas, tudo direitinho, quais são recomendados, quais não são. Tudo muito bem descrito. Eu acho muito importante a gente tocar nesse tema vacina, porque como esse tema foi politizado em função de todas as discussões que houve lá atrás no Covid, tem vacinas que já estão tão testadas e tem tanto benefício, né? Que Sem não dúvida. tomar hoje, e principalmente numa situação em que algumas delas são oferecidas no Sistema Único de Saúde. Várias delas. Né? Seria se colocar sob um risco absolutamente desnecessário, né? Absolutamente desnecessário.
Esse movimento anti-vacina é uma coisa... que Eu não consigo compreender. É um negócio uma que... coisa preocupante demais, né? E isso Demais. A acabou humanidade chegou por esbarrando. causa de vacinas. Isso, Né? e isso acabou esbarrando, inclusive, em vacinas que já estão consagradas, né? Que nós já poliomielite. A gente tem então, crianças no vacina céu. que a Agora tô falando gente de já está criança. aí há muito tempo usando sem problema, entende? É. Então, assim, muito importante quem está nos ouvindo guardar isso que foi colocado aqui, porque isso tem fundamental importância. Eu pergunto para você, Ferrioli, do que morre o idoso no Brasil? Quais são as principais causas? O que mata vovô e vovó? Tombo, Então, mata. Queda. Queda e as suas complicações, né? Porque aí Suas fica acamado, fratura de colo de fêmur, e aí vai vindo. E isso muitas vezes é pouco valorizado, né? Essa prevenção de quedas. A gente teve o lançamento recente agora da campanha brasileira pela prevenção da queda. A queda, 1/3 dos idosos caem. Puxa, é bastante, né? Hein? 33,3% dos idosos caem. E 1/3 caem. desses idosos que caem repetidas vezes. Uma fratura de fêmur dessas que a gente vê que são comuns, frequentes. Muito comum. Mortalidade de 40% delas no primeiro ano. Nossa, é muito. É quase muito metade. Alto. Isso. É muito alto. Meu Deus, porque elas são fraturas cirúrgicas, né? Esse paciente, independente da idade, para ele não ficar ad eternum acamado, ele vai ter que operar. Tem que ser operado. E geralmente um osso já osteoporótico, de difícil tratamento, uma cirurgia que tem um sangramento considerável. Então, entram vários fatores em jogo aí, né? Sim. Os idosos morrem também de doença cardiovascular, embora eu acho que isso está se reduzindo, né? Porque a gente tem hoje tratamentos e tecnologias muito boas para prevenir a morte por doença cardiovascular, mas ainda é uma causa frequente, né? Os infartos, os AVCs. Infecções, a gente vê idosos morrendo por pneumonia. Infecção respiratória mata vovô e vovó, por isso né? que é tão importante a vacinação, né? Matam. Câncer. O câncer hoje é uma doença basicamente de idosos. Se pegar hoje, mais da metade dos cânceres são em idosos. E são muitas vezes associados a uma mortalidade importante, o que faz com que a gente chegue num outro assunto que é meio negligenciado, na minha opinião, sim, que é o rastreio, prevenção de câncer. Ótimo. Eu ia te perguntar isso. É a questão de uma endoscopia, de uma colonoscopia, quando fazer, quando não fazer, o rastreio. E também tem os cânceres de pele, tem, enfim, como rastrear a neoplasia do idoso? E a partir de que momento e o que você leva em consideração para esse rastreio? Tá. Para isso também existem várias diretrizes Sim, imagino diferentes. Que, nossa, né? Porque tem o que corpo começa, inteiro, na né? grande maioria das vezes, aos 50 anos, às vezes até um pouco antes. Tá. Né? Mas, de uma forma geral, o que tem que ser rastreado? Câncer de cólon, do intestino grosso, que é um tumor que tem uma mortalidade alta. Sim. Hoje é uma doença mais controlável, mas com sérias consequências. E ele praticamente não dá sintoma, até que a coisa se complique. Exatamente. Né? Esse é o grande problema, né? Ele é um vilãozinho ali, fica quietinho. No sossego, a hora que ele aparecer, já tem zica. Exatamente. Então, assim, qual é a recomendação para isso? Tá. Anualmente ser feito o teste de sangue oculto nas fezes, mas não o teste colorimétrico, mas um teste de detecção de anticorpos anti-hemoglobina humana. Então, você detecta a própria hemoglobina, né, nas fezes. Isso já resolve. Olha, você fizer anualmente um teste de sangue oculto nas fezes. Sangue oculto nas fezes para detectar hemoglobina, não aquele não colorimétrico, porque aí dá muito falso positivo. Exatamente. Ok. Então, esse é importante. Ou uma colonoscopia, que aí varia um pouco o período, mas para a maioria das pessoas, cada 10 anos. Você tem essa opção ao exame. Não quero ficar coletando fezes anualmente. Então, uma colonoscopia cada 10 anos. Tá? Isso é muito negligenciado. Se perde muita oportunidade e deve ser feito. Né? O câncer de mama, o câncer nas mulheres, né? O câncer de mama é muito importante ser rastreado em a parte geniturinária em homem também, né? Geniturinária.
No homem, esse é um tema mais complicado um pouco, né? Eu Tá. acho que na fase de envelhecimento inicial, aí até 70, 75 anos, nessa faixa, ou talvez até 70, é, o rastreio eu acho que ele é importante, com toque, exame de PSA. PSA, etc. Em que se pese as polêmicas que existem a esse respeito. Em idosos mais idosos, 75, 80 anos, já existe muita dúvida sobre a indicação de rastreio para isso. Tá, Então, isso tem que ser discutido com o seu médico. tá. Não é para fazer, não tem que fazer PSA uma pessoa de 85 anos. Se ela não tem nenhum sintoma, não tem nada, a chance dela morrer de um câncer de próstata é mínima. Mínima. E a chance dela ter o câncer de próstata não é desprezível. Sim, mas ela não Só vai que aí morrer ela vai dele. morrer da sua intervenção. Sim, sim, Você fala, ele sim, tem lá umas células cancerosas, vou tirar a próstata. Aí vira uma encrenca, porque sim, tem todos os problemas sim. E relacionados a a gente isso. sabe que é um crescimento lento e tal. Então esse é Talvez um... isso deveria ser visto se ele tiver isso, mas não aos 85, aos 65, né? Exato, entendeu? Aí faz muita diferença, porque Aí faz esses tumores nessa faixa etária são bem mais mais agressivos. agressivos e tudo mais. Exatamente. Então esse é um que tem que ser discutido com o médico, é o que se recomenda na maioria das vezes, e é mais importante provavelmente em um envelhecimento mais precoce, né? Tá. Ah, câncer de colo de útero na mulher sempre tem que ser perseguido e visto. Que mais? O câncer de pulmão é em algumas condições específicas que pensam nos tabagistas, nas pessoas que fumam, ou que foram expostas, ou que têm uma genética familiar muito importante. Se tirando isso, aí vem outro aspecto. A gente pode ficar aqui até meia-noite que eu vou estar me divertindo. Eu gosto. Não, eu sei disso. Eu sei disso. É O tema é visível. bacana. É visível. A gente gosta. É visível. Tirando essas questões específicas, entra um outro aspecto que é aquela história do check-up, que te vira do avesso, Tá. né? Então, que colhe até molibdênio, colhe não sei o quê, faz não sei o quê, faz tomografia, faz... isso não tem nenhuma comprovação que tenha valor, ou que Até vai te porque trazer isso é algum impraticável em benefício. larga escala, certo? E Absolutamente. algumas coisas que serão dosadas assim, vai Que não vai servir para absolutamente nada. Eu nada não e sei vai o dar que um é gasto aquilo. enorme, né? Chega paciente, às vezes, com uma lista telefônica de exame que ele fez. Eu olho aquilo e falo, eu não sei nem o que é isso aí, né, que o senhor colheu. Porque é desnecessário, Sim. entendeu? E dá a Então você- impressão que tá dando um baita de uma assistência pro cara. É né? maravilhoso, né? Você praticamente tem que transfundir o cara depois da coleta do sangue. Então uma coisa é fazer uma glicemia, um colesterol. Claro, Na rotina a gente não está a falando coisa de mais câncer, básica, mas... né? Mas, de resto, você vai virar pessoa talvez para nada, porque você não vai ter redução de mortalidade, não vai ter nada. Você vai ter... e outra coisa, você faz uma tomografia, você está irradiando a pessoa, né? Aí sim você aumenta o risco de câncer. Claro. Então, cuidado, eu diria para as pessoas, cuidado com esses pacotes de check-up, que isso aí é uma... Que também faz parte de toda uma abordagem para vender, né? É uma indústria. É uma indústria. Exatamente. Né? Exatamente. É uma indústria. Exatamente. Senhor, eu já te conheço, meu colega de turma, mas eu queria que o público que está nos ouvindo te conhecesse um pouco mais. Tá. Então eu queria que você contasse para gente como que você escolheu geriatria. Porque você foi para a clínica, foi fazer clínica. Como é que foi o processo de escolha? Que você olhou e falou assim, a partir de que momento você falou assim, não, eu quero ser geriatra? Olha, eu fui para a clínica já pensando em fazer geriatria. Pensando Claro em que eu fazer não estava geriatria. com a cabeça fechada, que eu não faria outra coisa. Tá. Mas eu Como acho que surgiu isso em aí... você? Rapaz, por gostar de idosos, para começar. Tá. Né? Acho que meus avós tinham um significado muito grande para mim. Se você perguntar para a maioria dos geriatras se tem algum momento na vida que fala, eu gostava de idoso. Mas se a gente falar mais tecnicamente, eu gosto de clínica médica integrada. Eu não gosto de ficar Uma focado região, em um aparelho, sistema, aparelho. Uma coisa tá. eu queria ser médico da pessoa de uma maneira mais integral, mais integrada, né? Tá. E aí, quando você olha para isso, você tem saúde da família, que faz de certa Tá. maneira, mas a geriatria é um campo em que você consegue fazer esse tipo de medicina. Você tem um conhecimento de muitas coisas. Você tem que saber neurologia, você tem que saber cardiologia, você tem que saber
parte de endócrino. Você tem que saber muita coisa para você atender um idoso bem. Alguma coisa de ortopedia. E você tem que conhecer a fisiologia do envelhecimento. O que, que é envelhecer normal, o que, que não é envelhecimento normal, né? Tá. Então eu gostava disso e via que tinha poucos médicos que eram especializados nessa área. Se você olhar para isso, ainda hoje no Brasil deve ter uns 2.000 geriatras, Olha, né? num país Acho de que não chega a proporções isso, né? continentais, Não chega a é isso. muito pouco, né, É Fer? pouco. Então, é uma área em que você consegue fazer uma medicina integrativa, bem integral da pessoa, e envolve a família, envolve tudo, envolve aspectos sociais, envolve. Que é encantadora. É uma coisa que, para mim, sempre foi. Eu falava, isso é uma coisa bacana. E a percepção que você desenvolve, e que eu tive sorte de encontrar excelentes geriatras no tempo da nossa formação mesmo, no 6º ano, 5º ano, que eu pude ver pela prática que geriatria, você cuidar de uma pessoa idosa, ao contrário daquilo que muita gente diz, que fala, idoso só tem coisa crônica, você não resolve nada. Não... É o inverso. Se resolve quase Você tudo. resolve muita Muita coisa. coisa e você Verdade. resolve de uma maneira que uma pessoa que está envelhecendo, que estava envelhecendo num caminho de perda de dignidade, de condições de vida, às vezes volta a ficar ativa, a conseguir fazer suas coisas, a ter perspectiva. Então é uma maneira de você atuar que tem muito resultado, assim, e resultados que são muito legais, porque eles trazem o bem-estar da pessoa e da família, porque que filho que não quer ver o pai bem, Claro, né? Que filho não claro. quer ver o pai bem cuidado, Sem podendo dúvida. fazer as coisas? Então é uma área que te dá muito retorno, sabe? Não só o retorno do resultado clínico, né? Como também o retorno afetivo, o retorno de Satisfação. satisfação, né? Você se É sente aquela coisa médico, né? que eu comentei, né, da brincadeira do colega norte-americano, de que rico talvez você não fique, mas feliz você vai ser, né? Tá. E isso eu via também. Você olha para os geriatras, raramente você vê um geriatra que está insatisfeito e quer mudar de área. É muito conta nos dedos, né? Então, foi uma área que para mim foi encantando, e aí eu fui fazendo e vendo E quem que ela foram ao integra longo muita coisa. dessa trajetória? Veja, hoje você é professor titular da maior universidade do Brasil, uma das maiores universidades do mundo, Uhum. né? O que é um negócio sensacional. Sim, Aí sim. eu pergunto para você, você chegou num ponto importante de carreira. Quem Creio que sim. foram os teus grandes inspiradores? Você fala assim, olha, esse cara aqui de alguma forma me tocou, sabe, exerceu uma influência sobre mim. Existiram e quem foram esses? Põe o nome aqui. Existiram, e Agora é a como hora de abrir seu existiram. coração. Não, é meu medo de falar esse tipo E de esquecer coisa alguém. é deixar muita gente de fora, provavelmente, porque eu tive muitos inspiradores, né? Mas se tivesse que dar assim dois nomes, assim, que você fala assim, esses daqui foram Eu vou dar assim os. mais do que esses. Tá Eu bom, vou então dar vamos lá. eu vou te dar um bem no início da minha vida, que foi o Júlio Morigutti, que provavelmente você conheceu lá em Sim, Ribeirão Preto, né? Que era R+, meu. Na verdade, ele era... É uma pessoa que ele conhecia geriatria e queria fazer. E ele me fez me encantar por geriatria em muitos que aspectos. Foi uma bacana. Você vê pessoa que me quem. estimulou a fazer, Tá. né? Dá aquele gás, Que deu né? aquele gás e vá lá. O outro nome que eu citaria é o Wilson Jacó Filho, que é o professor titular de geriatria junto comigo na faculdade de medicina, que me trouxe para cá, né? Que bacana. Olha que Que legal. agora Olha. está numa fase de tirar o pé do acelerador e procurar outros caminhos na vida, então eu estou assumindo mais a geriatria como um todo. Mas o Wilson, ele é um inspirador, não só para mim, como para inúmeras pessoas que fizeram Tá. geriatria ou que são Que geriatras no legal. Brasil. Que Ele bacana isso, é né? um Essa ícone, um convivência, nome assim, que... É. a gente se esbalda Ixi, de estar, né? total, total, além da amizade. Professor Milton Gorzoni, da Santa Casa, uma Tá. pessoa maravilhosa também, que ensinou o que é geriatria para muitos de nós. Pessoas mais próximas, como João Toniolo, que é da Unifesp, Tá. o Ramos, Alexandre Ramos. É muita gente, né? Na Tá. verdade, que tem
Professor o Alexandre Kalash, que foi da Organização Mundial de Saúde. Tem muita gente. Eu acho que se eu for citando pessoas aqui que Mas vamos inspiraram ficar de aqui alguma maneira, a até... gente vai ter vários, Tá. né? E Essa- também, até me desculpo com quem eu não tenha citado aqui, que Não, a tem gente muita gente entende que que tá né, forte tem na minha muita vida, mas na hora que gente. você vai... Essa pergunta é sempre uma pergunta provocativa, porque quem está nos É, ouvindo vai perceber que, obviamente, aham. pessoas marcaram você para chegar lá. E nessa trajetória, eu te pergunto, qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar para chegar a ser professor titular de geriatria da Universidade de São Paulo? É, essa é outra pergunta complexa, Difícil, né? Era né? Vamos difícil. lá. Porque tem desafios, né? Nós estamos falando de Claro que tem. uma A carreira cadeira que a universitária, carreira ela universitária, é uma cheia de cadeira desafios. concorrida, né? Queira ou não, você está numa posição de destaque, Sim, sim, certo? sim, sim. Ah, olha, ah, eu não sei se tem a maior dificuldade. O caminho universitário não é um caminho muito fácil. Tá, Ele é um caminho apaixonante, mas ele tá, não é tão fácil. ok, Ah, eu sempre fui um professor em dedicação exclusiva na universidade. tá. Quando eu atendo em pessoas em atendimentos particulares ou não, é dentro da universidade ou do hospital, da fundação do hospital, porque sempre tive dedicação exclusiva à Não, isso universidade. já vem do DNA do teu pai, né? Que Vem, já era vem, professor vem. universitário, com dedicação exclusiva, Pois foi é, nosso vem da professor. nossa faculdade, Isso, da nossa faculdade. A gente aquela foi coisa. gestado ali, né? É. E da minha vontade de ser cientista, de trabalhar com ciência, né? Tá, Isso tem vários obstáculos, né? E passam por remuneração, passam por diversas questões pessoais uhum, ou coletivas. E a carreira universitária, ela tem seus desafios, tá. né? Então, hoje, para você chegar a professor titular na Universidade de São Paulo, você passa por concursos. Concurso, Tem e o que não concurso é da um livre concurso docência, o fácil. concurso... Então, essa é uma barreira, né? Tá. Que sempre existiu e existe. Ah, não é um assunto para a gente discutir, isso é desnecessário ou não. Esse Não, nós não é um tema estamos vendo, extremamente complexo, mas avaliando o mérito. Nós isso. estamos dizendo, Mas é difícil. é É uma coisa difícil. A gente sabe que é é um difícil. caminho difícil. A Tá. gente chegar e não é uma oportunidade que às vezes eu acho que não chega para quem merecia, inclusive. Mas é como é o É a regra do sistema, é a jogo, regra né? do jogo. Então talvez essas tenham sido as dificuldades. Ah, Você e faria obviamente tudo de novo? Hã? Você faria tudo de novo? Não tenho a menor dúvida. Não tem dúvida. Nenhuma, nenhuma. Teve algum momento que você pensou assim, cara, eu vou chutar tudo isso aqui e vou para a vida privada? Teve esse momento? Em alguns Talvez lá momentos no assim, no começo, comecinho, no né? comecinho, Depois a gente brinca até com os pós-graduandos, fala, olha, se você for mordido por esse mosquito aí, É que aqui não tem mais como você... aí você tá lascado, nesse sentido que a gente brinca, porque é uma coisa tão boa, né? Tá, Mas eu acho que a carreira universitária, para mim, teve muitas vantagens. tá, Talvez muito mais do que desvantagens. E não só a compensação de você ensinar, eu adoro ensinar, tá. né? Alunos, residentes, isso sempre foi um presente. Como a pesquisa em si te leva a lugares, a perguntas, é uma coisa muitas vezes até lúdica. Você tem aquela coisa de descobrir coisas, de aprender, e a possibilidade de conhecer pessoas incríveis, assim, ao longo da carreira, ao longo da vida, não só no Brasil, como no restante do mundo. Você tem essa possibilidade, né, de viajar, de conhecer, de trocar Tá. nos congressos, nas reuniões de pesquisa, nas experiências. Então, é uma vida muito rica. Eu acho, assim, são muito mais felicidades, ganhos do que grandes desafios, né? Os desafios sempre existiram, mas todos valeram. Tá. Entendeu? Todos valeram. Que país tem a melhor geriatria do mundo? Qual o país que você diria assim, esse país é modelo para assistência geriátrica? Olha, a geriatria nasceu, e eu acho que ela é, de certa maneira, modelo na Inglaterra. Tá. É onde Então a Inglaterra é o berço da geriatria. é o berço da geriatria, como a maioria das pessoas a entendem. Tá.
Então, a geriatria da Inglaterra é muito boa e muito bonita. Tá. A maneira com que eles tratam isso e cuidam. Você acha que é superponível para um país como o Brasil? Porque a Inglaterra é menor que o estado de São Paulo, certo? Uhum. Então, podem existir coisas lá que são possíveis porque estão lá. E claro, não estou lhe dizendo só a Mas questão de territorial, a sim, sim, riqueza sim. do país, tudo mais. Mas você acha que é superponível? Pode ser. Tá, Eu acho que sim. tá. A geriatria bem feita no Brasil é tão bem feita quanto na Inglaterra. Sim, Porque ela não é, se você pensar, uma especialidade que é tecnológica, que você precisa ter um instrumento, que é um ela é robô que faz uma humanística, né? coisa. Ela é disso, de sistema, de Tá, cuidados integrados, de você saber como atuar numa emergência, né? Então, hoje na Inglaterra, a geriatria está muito enfiada ou muito associada à emergência clínica, olha que né? interessante. Porque o idoso frágil que vem para o sistema de saúde muitas vezes é pela emergência. Tá, E os cuidados que você faz naquele momento são muitas vezes decisivos para o que o idoso pro vai desfecho passar, o final, né? desfecho final daquilo, Tá, né? Então, a presença do geriatra dentro da emergência ou associado com o serviço de emergência tem ganhado muito espaço. E aqui tá. também, a gente tem começado muito a fazer isso. Então, a gente vê que a atuação ela não é muito tecnológica, ela é mais de logística, né? E de conhecimento, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A Sociedade Brasileira de Geriatria, em que pé que tá? Você que está ativo dentro da geriatria, ela é forte, É ela é forte, é forte. representativa? Sim, sim. Tá, Ela é bem forte, bem representativa, tem ganhado muito. A SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, tá, nas últimas gestões, nessa última gestão foi sensacional, tem sido tá, extremamente ativa e com grandes feitos, né? tá. Então, o que eu vejo é que a sociedade tem sido muito atuante, tem se posicionado muito fortemente em todos os momentos que precisou em relação à vacina, em Tá. relação Tem dado a... todo esse suporte, né? Muito, Você vê muito bem. como é É. o teu olhar, porque você estava me falando um número que me assustou. Um país tão grande com tão pouco geriatra, como é que você vê o crescimento da geriatria? Esse olhar de médio e longo alcance. O que você acha que vai acontecer com a geriatria no Brasil nos próximos 10, 20 anos? O que precisa acontecer com a geriatria é aumentar os centros formadores, Tá, né? E que é uma coisa que hoje, se você pensar, olha, eu não sei dizer o número, mas o número de geriatras formados no Brasil por programas de residência certamente não atinge o número de geriatras que o Brasil precisará e tá, já precisa, né? ok, Tá longe disso, tá. né? Então, o que precisa é aumentar o número de centros Centros formadores, formadores. né? Tá. Médicos jovens querendo fazer geriatria no Brasil não tem faltado. O que a gente vê todo ano é aumentar o número de O número de candidatos à candidatos residência interessados em em seguir. seguir a carreira, Tá, fazer geriatria. Então, o que eu acho que precisa é isso, é aumentar a formação, aumentar a atualização. E eu acho que sempre em geriatria, nunca vai ter o número correto de geriatras ou necessário. Eu acho que sempre em geriatria precisa muito matriciamento. É a gente, os geriatras, treinarem a atenção primária para atender o idoso e a secundária. E a gente está cuidando dos idosos mais complexos que precisam tá. Mais como um de uma backup e intervenção tudo mais. no, Me para o país, né? É, Como um todo. me esclareça uma coisa: que papel tem É. a gestão de carreira no processo do envelhecer? Porque, veja, o que a gente vê, e eu vivi isso com meu pai, muitas vezes o idoso ele tem um choque quando ele é compulsoriamente aposentado, né? E a Uhum. gente vive isso na universidade. Seu pai é professor universitário, meu pai foi professor universitário, numa área diferente, meu pai era da área de exatas, e ele teve um choque quando ele... Porque a geração dos nossos pais, né, viveu trabalhando.
né? Então, de Sim, sim. repente, numa certa altura em que o cara está se sentindo forte ainda e tal, de repente ele está aposentado. Meu pai não conseguia conviver com isso. Ele falou: meu, eu tô É, ótimo. Como é que eu posso estar aposentado? Mas está. é. E aí, uma segunda carreira, meu pai se envolveu depois com pós-graduação na área de engenharia, ele era da área de exatas e tal, deu uma nova vida para ele. Então, assim, quanto que a gestão de entender que talvez num determinado momento da sua vida, aquela primeira atividade você vai ter que finalizar por algum motivo e iniciar uma outra. Você acha isso algo saudável, aconselhável? Como é que você que trabalha com idoso enxerga isso? Isso é fundamental, na verdade. Você levantou uma questão que é extremamente Até importante. que Você para um falou em cirurgião eu depressão, tô indo bem, você né? está muito bem, eu Tô estou indo gostando desse bem, viu? negócio. Você Estou achando viu? que você está. A gente precisa conversar Precisa mais. conversar mais. A questão da aposentadoria, ela é fundamental para quem está envelhecendo, né? A gestão de preparação da pessoa para a aposentadoria, o que ela fará depois, como ela vai planejar a sua vida, isso é indispensável Que às vezes hoje. ela não se reconhece, né, Ferrari? Não, não, Ela acha que ela você perdeu falou em uma coisa. depressão lá atrás. Entende? É Ela uma acha que das ela perdeu. causas Exato, grandes. É. exatamente. É uma das perdas que a gente estava falando de E perdas que mais perda, né? Porque o cara significativas. passou a vida inteira fazendo aquilo. Exatamente. Então, a gestão disso e com programas, inclusive de esclarecimento, treinamento, planejamento, é fundamental, é muito importante. E a gente não vê isso acontecendo, né? Tá. O que acontece é isso, chega numa determinada idade, agora você pode aposentar, você aposenta, e aí? A pessoa antes, quando se falava, aposenta aos 75, aos 70 anos, né? Teve eles falaram a PEC da Bengala, né? Que agora o professor universitário aposenta aos 75 e não 70. Antigamente, alguém chegava aos 70 ou 75, estava no fim da vida. Hoje, você chega aos 70, 75, você tem um tempão pela frente. Sim. Entendeu? Isso tem que ser planejado, porque senão você vira um zumbi, Pária, você vai né? estar perdido, né? Então, essa é uma questão importante. Pensar em aposentar, vá procurar assessoria, orientação, busca que a psicologia ou gestões podem fazer, planejar isso. Tenho falado, a USP precisa pensar nisso, em programa de preparação do docente para aposentadoria. E todas as áreas deveriam fazer isso, porque é um momento de crise, Quebra, né? E ele de tem que estar quebra. olhando aquilo e não ver como uma perda, mas como uma oportunidade de um novo caminho. Um novo caminho. Continuidade. Tem muitos profissionais que continuam na sua área mesmo aposentados. Na universidade tem o professor colaborador sênior, né, que eles falam com planos, Tudo bem, mas eu acho que você tem que ter um planejamento, você tem que ver o que você vai querer fazer depois, né? Para você não ficar em casa e se deprimindo por se sentir inútil, né? Tá. Porque a pessoa ainda está com a cabeça a mil, né? Muitas vezes, na fase da aposentadoria. Ferrioli, Precisa... nós estamos caminhando já para o fim do nosso papo, porque eu confesso, eu aprendi demais, além do enorme prazer em rever você. Meu também. Olha, em relação muito a você bom. e que a gente se encontre mais, Mais, né? A questão do comprometimento neurológico do idoso. Isso é uma coisa que vai acontecer. É o que a gente estava conversando no começo. Não necessariamente ele vai ficar totalmente demenciado. Mas nós temos o Alzheimer, nós temos a demência senil, nós temos uma série de patologias, o Parkinson, que acabam acometendo particularmente o idoso em algum momento. Como fazer essa gestão? Em que momento isso deixa de ser um problema do geriatra e passa a ser um problema do neurologista ou vice-versa? Existe isso? Olha, primeiro Pergunta assim, difícil, não, né? Porque não tem, na verdade, uma linha demarcatória, né? não existe. Primeira coisa assim, isso não é uma coisa que necessariamente vai acontecer. Tá. Você tem pessoas que Vão vão até... aos 100 anos e estão com a cabeça excelente. Excelente.
Se você olhar para Alzheimer, por exemplo, ou mais para Alzheimer, demência de forma geral, depois da 9ª década de vida, lá para os 90, 95 anos, você tem uma prevalência em algum grau de perda cognitiva perto de 40 e 45%. Tá. Então, metade das pessoas não vão demenciar, né? Mas não tem dúvida, é uma doença que tem-se, com o envelhecimento populacional, um dos principais fatores de risco é o envelhecimento, né? Tá. É a idade. Então, você vai ter uma população com Alzheimer muito maior do que tem hoje. Isso é um problema enorme e até hoje não se encontrou uma medicação que resolvesse isso. Tem se buscado Quem descobrir ganha o ansiosamente. Nobel, né? Ganha. Fácil. Eu acho. Também acho. Ganha o Nobel. Quem cuida disso? Tanto o neurologista como o geriatra é muito bem equipado, muito bem treinado para cuidar de demência. Tá. Para fazer o diagnóstico, para cuidar. Então, assim, no idoso eu não vejo, sinceramente, que o geriatra cuide menos de um idoso com demência do que um neurologista. Tá. Não vejo. Tá. E se você olhar, o geriatra ele tem habilidades para cuidar do idoso que está com demência de uma forma mais ampla, porque vai cuidar do restante todo. E de da uma família, forma sistêmica, de uma forma... como você mesmo exatamente. referiu. E do cuidador, e da família, de uma série de coisas. O que não quer dizer, isso é perigoso, porque não quer dizer que o neurologista não possa desenvolver isso, né, ou fazer isso de uma maneira adequada. Mas eu acho que o geriatra ele tem mais essa habilidade de Essa lidar visão com mais o integrativa, integral né? de tudo, né? Então não tem, da demência em si, eu acho que não existe uma diferença importante. Falar, não, tem que ser um neuro, ou, porque né, ou um isso é geriatra, muito comum dentro do consultório da geriatria, né? É dia a dia. É dia a dia. É o dia a dia. Se faz todos os dias. Estamos caminhando para o fim. Eu quero agradecer muito esse nosso papo. Você é um amigo querido, muito bom. Você também sempre foi. E eu queria pedir para você deixar para quem está nos ouvindo, porque com certeza pode ter gente nos ouvindo que pensa em fazer geriatria. Faça. Se você pensa em fazer, faça o que eu queria que você dissesse. Que conselho você que é um profissional que chegou no topo da carreira diria para essa pessoa que está nos ouvindo, que está aqui, gostou dessa entrevista, falou, puxa vida, olha, eu vou começar a pensar em geriatria com carinho. Que conselho você daria? Não, faça. É porque assim, quem pensa em fazer geriatria é porque vê um valor nisso, tem um gosto por cuidar da pessoa idosa, por cuidar de uma forma integrada. E como área de atuação, não foi uma brincadeira, foi uma brincadeira. É prazeroso, é extremamente prazeroso. É uma área que é muito gostosa de atuar, né? O outro aspecto que tem é que quando você convive com outros geriatras, é uma população relativamente homogênea. Quando você pega os geriatras, acho que a pessoa decidir fazer geriatria porque ela já tem um tipo de personalidade, um tipo de... Como a gente fala que o cirurgião tem um tipo, o geriatra tem um tipo, né? E a convivência dentro dessa comunidade é extremamente agradável, porque como nós não somos tantos também, a gente se conhece. Se conhece, fica um círculo gostoso, né? Ótimo de conviver e de viver. Então, assim, não necessariamente faça, mas considere seriamente fazer geriatria quem tem uma vontade disso ou uma curiosidade. E vá conhecer serviço, faz estágio, vá se informar, vá conhecer, converse com geriatras. Com geriatras. Nossa, que bacana. Então você veja que nosso querido Eduardo Ferrioli está te aconselhando a pensar seriamente em geriatria. Estivemos aqui com o Eduardo Ferrioli, professor titular da Universidade de São Paulo, da cadeira de geriatria, geriatria e gerontologia, né? Geriatria, né? Geriatria, né? Geriatria. A disciplina de geriatria. E que trouxe aqui informações maravilhosas. Olha, você contribuiu muito. Eu tenho certeza que você que assistiu esse programa, assim como eu que estou aqui, aprendi muito. Tenho certeza que você também aprendeu bastante. Não esqueça, o Saúde em Pauta é seu encontro semanal com a saúde. Nós te esperamos.